Olá, pessoas, bem-vindos aí ao História 3. Vamos começar agora o módulo 3, módulo esse que vai falar sobre o mundo dividido e a Era Vargas, né? Mundo dividido entre grandes guerras e, consequentemente, parte da história brasileira aí com o governo de Getúlio Vargas. Vamos começar então com o módulo 1, que vai falar justamente sobre a outra guerra que assolou a história da humanidade em 1939 até 1945, né? A chamada Segunda Guerra, ou Segunda Guerra Mundial. Muitos historiadores vão dizer, como Eric Hobsbawm, que o período de 1914 a 1945 vai ser o período de uma história só com um intervalo de duas grandes guerras. Por que que o Eric Hobsbawm vai dizer isso, pessoas? Por conta justamente dessa primeira frase aqui, ó, questões não resolvidas na Primeira Guerra Mundial. Outros historiadores vão chegar a dizer que a Segunda Guerra Mundial é apenas uma continuação da primeira, que teve um pequeno intervalo aí do chamado período entre guerras, né, que nós já vimos lá nas aulas anteriores. Então, o que que aconteceu? Que os historiadores, depois de um certo tempo, chegaram nessa conclusão de que uma guerra, Segunda Guerra, foi continuação da outra, Primeira Guerra. Tá aqui, ó, em 1920, crises econômicas por vários países europeus, né? E nós falamos aí que um dos países que ajudaram a Europa a sair dessa crise, né, dessas crises econômicas, foi os Estados Unidos. País esse que ajudou a Europa com vários incentivos, sejam eles econômicos, militares, para bens de consumo e etc. Em 1921, então a gente tem que levar em consideração o seguinte: quando há uma grave crise econômica, as pessoas começam a ficar enfurecidas e querer soluções rápidas, né? Mas problemas muito complexos precisam de soluções complexas. Entretanto, muitas pessoas não conseguem esperar essas soluções complexas e aí partem para soluções que a curto prazo podem parecer plausíveis, mas que a longo prazo podem trazer sérios prejuízos à sociedade. Por que que a gente fala isso? Em 1921, meus amigos, foi fundado na Itália o Partido Nacional Fascista, por Benito Mussolini. Uma das causas, né, desse Partido Nacional Fascista era o quê? O nacionalismo e combater o comunismo e a democracia. Como que você vai combater o comunismo e a democracia se você tem que viver em uma sociedade democrática? Estamos aí falando de 1920, 1930, nessa década, onde o mundo passava por uma grande transformação essa ocasionada, infelizmente, graças à Primeira Guerra Mundial. Então, o Benito Mussolini criou o Partido Nacional Fascista com o intuito de valorizar os italianos, né? A Itália para os italianos, sem interferência externa, sem interferência estrangeira e muito menos sem ideias comunistas. Isso porque o que estava acontecendo na Rússia, Revolução Russa e depois um governo socialista, chamava a atenção do mundo, né? Principalmente depois da ascensão do Stalin com uma política ditatorial socialista que perseguia, prendia, julgava e às vezes até assassinava quem se opunha ao governo. Então, quando Benito Mussolini combate o comunismo e exalta o nacionalismo, ele está querendo dizer que a Itália é melhor que outros países, né? A Itália é superior a outros países. Então, olha o perigo aí que um nacionalismo exagerado pode criar em uma sociedade com crise e que busca por uma solução rápida para os seus problemas. O comunismo era visto como uma afronta às instituições conservadoras, né, como a igreja, por exemplo. Por que que era uma afronta? Porque o comunismo pregava uma riqueza comum a todos, né, uma sociedade justa e igual para todos. Daí o nome comunismo, algo que seria comum a todos. Muitos conservadores não queriam isso, né, que cada etnia, que cada setor da sociedade deveria ter o seu lugar. Isso é um conservadorismo, isso é um preconceito contra outras classes sociais. Devido a isso, crise econômica e a população desesperada por uma liderança e por resolver os seus problemas de forma mais rápida e mais acelerada, nós vamos ter na Europa dois, ou no caso, quatro movimentos que a gente vai chamar de totalitários, ou seja, movimentos onde a palavra de ordem era
a repressão, a opressão e o combate principalmente às ideias estrangeiras, né? Ou seja, fortalecimento do nacionalismo. Então, como que a gente pode definir um movimento totalitário? Movimento liderado por um chefe que governa com táticas ditatoriais e antidemocráticas. Sejam essas táticas ditatoriais de esquerda, sejam essas táticas ditatoriais de direita. Qualquer ditadura, seja da esquerda ou da direita, é uma ditadura, é algo que tem que ser combatido e tem que ser revisto. Na Alemanha, a gente vai ter o surgimento do nazismo. Na Itália, surgimento do fascismo. Em Portugal, surgimento do salazarismo, com Salazar. E na Espanha, o general Francisco Franco, com o Francisco. Então, você tem países europeus mergulhados em crise, mergulhados em soluções que não atingiram a todos, e pessoas esperançosas de uma liderança que pudesse trazer soluções, mesmo que de forma simplória. E aí esses líderes carismáticos, utilizando de propaganda, alcançaram uma grande leva da população e se elegeram com palanques ditatoriais e antidemocráticos, né? O que justifica isso? O desespero da população por uma grande liderança. A Alemanha, especificamente, pessoas estavam mergulhadas numa crise social por conta lá do Tratado de Versalhes. Eles foram obrigados a indenizar alguns países europeus. E, em 1920, nós temos a criação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, que era o partido nazista de extrema direita, apesar desse nome aqui, socialista, em sua criação, tá bom? Era um partido de extrema direita, chefiado aí durante a década de 1920 e 1930 por Adolf Hitler, um soldado alemão que combateu a Alemanha, que ajudou a Alemanha a combater os inimigos na Primeira Guerra Mundial e viu que a Alemanha saiu da Primeira Guerra Mundial derrotada e humilhada. Então ele queria, vamos chamar assim, vingança, entre aspas. Daí a expressão de que muitos historiadores usam, né? A Segunda Guerra Mundial foi uma continuação da Primeira. Observe comigo. Em 1921, a liderança do Partido Nacional Socialista foi assumida por Adolf Hitler, ex-cabo do exército na Primeira Guerra. Com ele, o discurso partidário passou a ser mais extremado e revanchista, né? Uma revanche, uma vingança. O extremo, a Alemanha é melhor que todos os outros e ponto. Temos chance de ganhar uma nova guerra. Apoiados pelo discurso extremamente nacionalista, um perigo, os nazistas defendiam a superioridade da raça ariana e o antissemitismo, perseguindo os judeus, né? Culpavam os judeus pelas mazelas econômicas do país, como se os judeus tivessem alguma culpa nisso. Eram contra as instituições democráticas e liberais, combatiam o comunismo e apoiavam o expansionismo militar alemão. Então, vocês estão vendo aí que o combate à democracia e ao comunismo é um discurso de líderes ditatoriais. Percebam isso. Como se tivesse um medo das ideias comunistas, né? Como se o comunismo fosse algo para trazer prejuízo, quando na verdade não é. O que aconteceu na Rússia foi uma experiência um pouco torta em relação aos ideais teóricos comunistas, tá bom? Não pode ser levado de consideração. Como foi a ascensão desse cidadão, Adolf Hitler? Em 1933, ele foi escolhido como o primeiro-ministro alemão. Qual que era o contexto que havia na Alemanha em 1933? Primeiro, contexto de crise, desemprego, falta de perspectivas. Por conta disso, o Hitler abusou da propaganda para divulgar as suas ideias, né? Então, tinha um ministro da propaganda, o Goebbels, ele fazia uns discursos extremamente calorosos, né? Conclamando a população a apoiar Adolf Hitler para que esse líder conseguisse levar a nação a um patamar de superioridade comparado a outros países. Então, a população acreditava cegamente porque a propaganda era muito bem feita e muito manipulativa, né? O que a gente tem que tomar cuidado. Hoje a gente tem aí as fake news, né? Então, tomem cuidado com a manipulação das propagandas. Então, vários discursos do Hitler, pessoas, passavam por assuntos como família, pátria e prosperidade, né? Valorização da família, valorização do país, valorização do que é nosso, né? Do que é nosso e do que pode ser nosso, né? A ideia de prosperidade.
além de que os opositores a essas ideias eram extremamente perseguidos. Então, você tem um contexto de um governo ditatorial que pregava amor à família, mas, em tese, né, em prática, perseguia quem se opunha a essas ideias. Ou seja, democracia zero. E aí o Hitler assume o governo alemão em 1933 e em 1939 ele invade a Polônia. É o início da Segunda Guerra Mundial, pessoas. É esse marco aí, 1939. O Hitler ele vai se associar à Itália de Benito Mussolini e ao Japão. Esses países, pessoas, em tese, reivindicavam algumas questões não cumpridas durante o fim da Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha queria uma espécie de revanche, né? A gente vai revidar, a gente vai se reerguer. Então, a continuidade em Primeira e Segunda Guerra, né? Às vezes uma guerra só que teve um intervalo de 21 anos. Do outro lado, né? Lutando contra os países do eixo, né? Alemanha, Itália e França, nós temos os aliados. A França, a Grã-Bretanha e, poucos anos depois, a União Soviética e a Rússia. Em 1941, Hitler ataca os russos. Lembrando que Hitler tinha assinado um pacto de não agressão com Joseph Stalin em 1939. Pacto esse que foi desrespeitado e rasgado por Adolf Hitler 2 anos depois, quando ele invade a Rússia. Só que, em 1943, há a Batalha de Stalingrado, onde os exércitos nazistas sofrem uma derrota considerável. Derrota essa também que foi ocasionada pelos fatores naturais russos, né? Um território gigantesco e um inverno rigoroso. Aqui nós temos o início da queda de Adolf Hitler e do seu exército nazista. Em 1941, em dezembro de 1941, os japoneses atacam os Estados Unidos à base do Pearl Harbor, matando aí mais de 3 mil norte-americanos e provocando os Estados Unidos a entrarem numa guerra, né? Foi um ataque, uma comoção nacional, tanto nos Estados Unidos, e que gerou também uma comoção mundial, né? Fazendo com que o presidente na época, Roosevelt ainda, Franklin Roosevelt, entrasse na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, né? Combatendo aí os japoneses, os italianos e os alemães, certo? Então, a entrada dos Estados Unidos na guerra fomentou a sua economia. Isso em 1941. Por quê? Porque a guerra não estava acontecendo nos Estados Unidos. Estava acontecendo na Europa e na Ásia. Os Estados Unidos entraram para ajudar. Ah, mas e o Pearl Harbor? Não, Pearl Harbor é uma ilha, é uma base naval localizada em uma ilha no Havaí, tá bom? Então foi uma pequena ilha que sofreu alguns danos, mas que a médio prazo foram rapidamente consertados. Então, quando você tem a entrada em uma guerra, a indústria bélica é ativada, soldados são levados, né, os homens são levados para combaterem no campo de batalha, e aí você tem a presença da mulher, né, a força feminina na produção de balas, bombas e armamento bélico. Então, toda essa entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial fizeram com que ainda mais os Estados Unidos se consolidassem enquanto potência, tanto econômica quanto militar, durante a Segunda Guerra Mundial. Isso vai ficar mais claro no período da Guerra Fria, que a gente vai ver na próxima aula. Em 1944, nós vamos ter o Dia D, que foi um dia organizado pelos aliados da invasão da Normandia na França contra, né, os exércitos nazistas, né? Lembrando que a França estava sendo ocupada pelos nazistas e uma derrota nazista em território francês seria de fundamental importância para acabar com a Segunda Guerra Mundial. Um ano depois, em agosto de 1945, os Estados Unidos lançam bombas atômicas no Japão, né, no dia 6 e no dia 9 de agosto de 1945, como vocês estão vendo na foto, né? Hiroshima deste lado e Nagasaki deste lado. Estima-se que 70 mil pessoas morreram instantaneamente, né? Ou seja, na hora, aqui em Hiroshima. Só assim quando a bomba tocou o chão, 70 mil pessoas morreram na hora. Fora as pessoas que morreram depois de complicações, etc. E as que tiveram que conviver com graves sequelas, né? Por conta do material radioativo. Essa bomba realmente selou o fim da Segunda Guerra Mundial devido à sua grave destruição, né, o seu grave terror na sociedade.
E para tentar amenizar o que viria depois na história, em 1920, em 1945, nós temos a criação da ONU, que foi uma organização surgida para substituir a Liga das Nações, criada em 1919 para tentar também promover a paz mundial. Só que a Liga das Nações fracassou, como a gente viu agora, teve uma Segunda Guerra e a ONU foi criada para tentar trazer a paz para o mundo e fazer com que guerras catastróficas não aconteçam mais. Pelo visto, tem dado certo, né? Tanto que não tivemos aí a chamada Terceira Guerra Mundial ainda. Valeu, até a próxima.